Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Vamos juntos. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai, nós oramos para receber a Tua palavra. Nós oramos pedindo o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa encher os nossos corações, a nossa mente. Enche-nos, Senhor, com a Tua palavra. Nós abrimos o nosso entendimento nessa manhã, a nossa inteligência. Nós damos espaço, Deus, para que na simplicidade a Tua palavra possa entrar dentro de nós, no nosso espírito, a fim de que vivamos mais e mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, hoje toda a liturgia se centra na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é cura para as nossas vidas. Se observarmos bem, toda a liturgia da palavra tem a sua centralidade na figura e na missão de Jesus Cristo. Jesus, segundo Lucas, fala que nosso Senhor foi cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo. E de uma forma muito bonita e didática, a igreja está apresentando isso para a gente. Jesus no Natal é apresentado para algumas poucas pessoas. No domingo seguinte, a igreja apresenta para todas as nações, na figura dos reis magos. Em seguida, a igreja mostra, diante do batismo do Senhor, o próprio Pai do céu, revelando a todos que Jesus é o seu Filho. No domingo seguinte, a igreja está mostrando que Jesus se apresenta publicamente, realizando o seu primeiro milagre na festa de Caná. E hoje, Jesus, diante de todos, se apresenta não só como mestre, não só como aquele que tem autoridade, mas como aquele que é portador do Espírito Santo, aquele que é verdadeiramente Deus. Amém, minha gente? Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga. Bom, todo mundo podia entrar, quer dizer, os homens, mas a sinagoga era reservada para um ofício sagrado, aqueles que desde pequeno estudam a Torá. Na verdade, aqueles homens, os mestres, eles sabem de cabeça, porque desde os 7 anos de idade,
Eles são ensinados não só a amar a palavra, não só a ler a palavra, mas como também a decorar. Eles sabiam de cor e salteada toda a palavra. Amém, minha gente? A Bíblia diz que Jesus se comportou naquela manhã como um mestre. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se levantou, ele foi no ponto onde somente os mestres podiam chegar, os especialistas, e a Bíblia diz que ele desenrolou o rolo do profeta Isaías. Ou seja, a Bíblia está mostrando para Jesus, mostrando para mim, mostrando para o senhor e para a senhora, que nosso Senhor Jesus, ele era mestre. Só que a Bíblia, no segundo momento, diz que Jesus não era só mestre, mas ele tinha autoridade. Por quê? Porque eles passavam horas e horas lendo, e o povo ouvindo a palavra. Mas se tivesse no meio deles alguém com autoridade, a leitura devia cessar. E quem tem autoridade devia se sentar na cátedra. E aí você imagina, naquele lugar simples, em Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus leu a Torá. Depois se senta. E as pessoas ficam espantadas, porque quem sentava tinha autoridade. E as pessoas criavam uma expectativa. Quando Jesus fecha o rolo, ele está dizendo: eu tenho não só a sabedoria e o entendimento da palavra, mas eu tenho autoridade. E é por isso que ele se senta. E aí de repente, quando ele se levanta, olha para o padre, ele começa a dizer, ele diz: olha, hoje essa escritura se cumpre. E aí Jesus, como disse Lucas, que era acompanhado pelo Espírito, que foi banhado no batismo pelo Espírito Santo, que onde passava, mostrava o poder do Espírito. Naquele momento, ele tem o Espírito Santo não como os profetas, não como os mestres e aqueles que têm autoridade, mas como o próprio Deus, porque ele diz, a Bíblia está lembrando que existe uma missão de curar os doentes, de cuidar das pessoas, e Jesus diz então: mestre eu sou, autoridade eu tenho, mas hoje se cumpre a palavra, porque eu sou Deus. Queridos, toda a liturgia de hoje, nas 3 leituras, tem a sua centralidade na palavra. E Deus hoje nos trouxe para essa igreja, porque a sensação que eu tenho é essa de que Deus quer encher de verdade, essa palavra, encher os nossos corações de amor santo pela palavra de Deus, que é cura para a gente. E a gente vai entender isso agora. O primeiro ponto da nossa reflexão nos mostra que Neemias acolhe o povo que estava vindo do exílio. E não sei se você percebeu, mas a primeira leitura diz que desde o amanhecer até o pôr do sol, ininterruptamente, as pessoas estavam lá para ouvir a mensagem de Deus. E não existia pregação, mas existia a proclamação da palavra, e as pessoas ouviam. E a Bíblia diz que o povo chorava, e esse choro ininterrupto das pessoas mostravam 2 realidades. A primeira realidade é, sem sombra de dúvidas, o povo lembrou. Preste atenção, a gente ficou na pandemia um período sem vir na igreja, sim ou não? A gente estava com o coração apertado. Eu lembro da primeira vez, quando eu celebrei, não tinha ninguém, eu chorei. Imagina o povo, vocês estavam em casa, quantas pessoas choraram? Amém, minha gente? Quem chorou porque não podia vir na igreja? Amém? Pois é, eu imagino. E o povo do exílio sofreu muito mais, porque além de estar distante, numa terra como escravo, eles eram proibidos, eles não podiam cantar os cantares do Senhor, eles não podiam ler a palavra, não havia quem abrisse o rolo para ler a palavra. Então aquele povo chorava, porque eles rememoravam o fato de que eu estou, ao ouvir a palavra, rememorando, relembrando da minha identidade. Amém, minha gente? Bata no seu peito e diga: a palavra de Deus traz de volta a minha identidade, a minha verdadeira identidade. Olha, querida, a tua identidade não é aquilo que as pessoas falam lá na universidade, no seu trabalho, ou como as pessoas leem você, mas a tua identidade é revelada pela
palavra de Deus. E a palavra de Deus desperta isso dentro de nós. Por um lado, então, as pessoas choravam porque estavam afastadas. E ao ouvir a palavra, eles lembravam: é isso, eu sou de Deus. A palavra está lembrando e está trazendo ao meu coração aquilo que eu sou de verdade. Mas por outro lado, a palavra de Deus estava fazendo um efeito maravilhoso, que era um efeito de confronto. Todo mundo que dá atenção, olha, isso é segredo, tá? Ninguém pode ouvir isso lá fora, porque às vezes falar disso, às vezes não cola bem e parece que não está muito na moda. Mas todo mundo que leva a sério a palavra de Deus experimenta em algum momento um confronto. A gente não vive uma vida onde a gente faz de tudo que a gente tem vontade, mas nós somos educados pela palavra. E é por isso que o povo também chorava, porque eles estavam lá lembrando: eu preciso de conversão, eu preciso me converter. Eles lembraram que eles abandonaram o Senhor. O choro também não era só de saudade, de lembrar da identidade de quem eles eram, mas o choro era porque a palavra no fundo estava provocando e dizendo: você pode ser melhor, você pode ser mais de Deus, você pode lutar e se converter. Eu digo isso de verdade. Quem ama a palavra, quem lê a palavra, em algum momento ela é confrontado. E esse confrontamento com a palavra produz um espírito novo, uma vida nova, conversão. E aí, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus desperta em nós alegria e esperança. Porque olhe para o padre, quando o povo todo chorava, a Bíblia diz que Neemias percebeu e levantou e disse: ó, a alegria do Senhor será a vossa. Ih, tá fraco. A alegria do Senhor será a vossa. Maravilha. Em outras palavras, eu vou traduzir o que Neemias estava dizendo. Neemias estava trazendo o maior ensinamento que a gente podia ouvir hoje. Quem amar a palavra e quem der tempo para ouvir a palavra será cheio da alegria de Deus. Porque as pessoas estão cada vez mais tristes, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque está faltando a alegria que vem do Senhor. E posso dizer uma coisa: existem muitas pessoas que querem conhecer a Deus por meio de experiências, mas o caminho mais concreto de conhecer a Deus é por meio da sua palavra. Querido, desculpe dizer, conhecer a Deus não é pelos arrepios, não é pelo sentimento. Conhecer a Deus não é por outro meio a não ser amando a palavra de Deus. Por isso que eu fico muito satisfeito quando eu vejo que o irmão trouxe a palavra, que vem com a Bíblia mesmo, que não tem vergonha da palavra e traz a palavra. Em nome de Jesus, você que deixou em casa, e está guardado lá naquele armáriozinho, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te incomodar para você tirar de lá. Volta a ter intimidade com a palavra, porque diz um santo da nossa igreja que conhecer a palavra é conhecer a Jesus. E hoje a palavra de Deus, a liturgia da igreja está dizendo: olha, hoje é o 3º domingo, para dizer que todos os outros você precisa ter a palavra, amar a palavra e encontrar a Deus, e ter experiência com Deus pela palavra. E se a palavra de Deus traz essa alegria, o nosso coração precisa ser saciado e cada vez mais banhado no mistério da palavra de Deus. Não há outro caminho. Bom, se a palavra de Deus é essa alegria e traz esperança, no primeiro momento, todo mundo que experimenta e que vive a palavra dá um segundo passo. E esse segundo ensinamento é para dizer para a senhora e para mim e para cada um de nós que a palavra de Deus incomoda a gente a tal ponto que nós somos enviados em missão. Eu não sei se você percebeu com sensibilidade aquilo que Jesus disse. Ei, todo mundo que estava sem referência, todo mundo que não tinha mais referência, eu estou aqui para dizer que sou eu quem vim para curar os cegos. Sou eu que estou aqui para curar aqueles paralíticos. Em outras palavras, ele estava dizendo: se cumpre hoje a palavra. E Jesus está lembrando para o meu coração e para o seu que ele recebeu uma missão. E é assim, porque quando a gente lê a palavra, sabe, a gente se sente útil. Quando a gente lê a palavra, a gente percebe que a vida da gente serve para alguma coisa. Fala para a pessoa que está do seu lado: a tua vida é tão preciosa que você serve para alguma coisa. Dá um sorriso para ele aí, dá um sorriso para ela. Você até que serve para alguma coisa, sabia? Oi, meu amado, se você... Olha, tem gente que serve para... Inclusive, minha gente, se tiver alguém que sabe consertar a geladeira, por favor, vá na minha casa que eu estou precisando.
Tá certo? O que eu quero lembrar é que Deus deu um dom maravilhoso para cada um de nós. E quem ama a palavra se incomoda. Quem ama a palavra não permanece o mesmo. Amém, minha gente? Quem ama a palavra de Deus faz alguma coisa por alguém. Eu gosto de dizer isso. Quem ama a palavra faz no mínimo 3 pessoas. Toca na vida de 3 pessoas diariamente. No mínimo você tem um compromisso quando você acorda. De dizer assim, eu vou fazer o bem para 3 pessoas diferentes. Você pode não ter R$1, não importa. Hoje eu estou celebrando essa missa, sabe por quem? Por tia Carli. Foi uma senhora que me acolheu aqui no Rio de Janeiro. Os meus pais eram da Bahia. Eu nunca me esqueço a humildade daquela mulher. Eu ficava tão constrangido que ela saía da cama dela e dormia com o filho dela no chão para dormir na cama. Aquela mulher não tinha muita coisa não, mas o que tinha, porque da palavra de Deus, ela ama a palavra, e quem ama a palavra é impulsionado a cuidar de alguém, a fazer alguma coisa pelas pessoas. Então se você sabe fazer alguma coisa, faça. Você sabe que tem uma história que eu amo? Tinha um padre lá nos Estados Unidos, que ele era muito famoso pela direção espiritual. E tinha uma senhora que era muito, sabe? Aquela que não dava sossego para o padre. Aí o padre dizia, minha senhora, a direção espiritual é uma vez no mês. E toda quinta-feira ela estava lá. Aí ela de novo, ai padre, mas eu preciso. Ai padre, mas eu estou cheio de problema. E o padre teve uma missão, onde ele ia ficar 6 semanas fora. Aí o padre já estava preocupado com aquela mulher, porque aquela mulher exigia muito a presença do padre, sabe? Aí o padre disse, já sei, eu vou chamar um outro diretor espiritual para ela não ficar esses 6 semanas sem a direção espiritual. E aí Deus falou no coração dele, não, tu não vai chamar outro padre não, vou te falar isso. Aí Deus falou no ouvido dele, ele chamou a mulher e disse assim, vem cá, durante 6 semanas eu vou ficar fora. A mulher, ai padre, não. Aí, calma, nada de choro. Eu vou te dar uma missão da sua direção espiritual durante 6 meses, 6 semanas. E a mulher, qual? Minha filha, qual é o seu dom? Ah, padre, não sei fazer nada. Minha filha, você não sabe fazer aquele biscoito? Padre, a única coisa que você fazer é biscoitinho. Aí o padre, pois bem, a tua missão vai ser fazer a direção espiritual nessas 6 semanas, fazendo biscoitinho e levando para aquela pessoa que não tem condições de comer um biscoito. Sabe o que aconteceu? A mulher cumpriu o que o padre falou. A mulher foi fiel. Aí o que aconteceu? O padre chegou de férias, já imaginou, quinta-feira, quem vai estar lá pronto na fila da direção espiritual? Vai ser a mulher. Aí o padre olhou, ela não estava. Aí passaram mais 2 semanas, ela não apareceu. Depois de 3 meses, ela não aparecia. E o padre falou, minha filha, faz favor, eu já fui e já voltei da missão. Já se passaram 3 meses e você não apareceu mais na direção espiritual. Aí ela disse assim, pois é, padre, que o Senhor me deu uma missão. E quando eu assumi aquela missão, eu percebi que os meus problemas não eram tão grandes como eu pensava. Quando eu comecei a cuidar das pessoas, eu tive um outro olhar. E aí eu percebi que eu podia, cuidando das outras pessoas, receber algo de Deus. E é por isso que eu nunca mais precisei vir na direção espiritual. Porque eu percebi que o meu problema não era tão grande quanto eu pensava que era. Sabe, meus amados, cada um de nós tem uma missão. E nunca, se você ama a palavra, você nunca vai ficar sem exercer a tua missão. Às vezes a sua missão é abraçar, é cuidar de alguém, é limpar. Eu nunca me esqueço disso. Na universidade, tinha uma professora que eu gostava muito, e ela estava com câncer. E tinha uma menina que disse assim, professor, eu não tenho R$1 para dar para ajudar no teu tratamento. Mas eu posso te dizer uma coisa, eu sou diarista. A senhora deixa eu ir na sua casa limpar? E ela foi na casa da professora limpar e fez sopa. Sabe? Querido, eu não sei o que você sabe fazer da tua vida. Eu não sei, nem quero saber. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você ama a palavra de Deus, você não fica somente para si, mas você tem alegria em tocar e cuidar, pelo menos diariamente, de 3 pessoas diferentes. Pode ser que seja a mesma pessoa, mas mude a vida, faça o bem, cuide de pessoas, porque a palavra de Deus impulsiona a gente para a missão.
E por último, o terceiro ponto, a palavra de Deus é para hoje. Jesus foi lá na sinagoga e leu a palavra e disse: hoje se cumpre a promessa. O que Jesus quis dizer? A palavra de Deus não é para antigamente. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é atual. Ou seja, quando eu leio a palavra, eu sou contemporâneo de Jesus, mas ao mesmo tempo eu sou aquele que atualizou. Por quê? Porque sempre há um tesouro maravilhoso da palavra de Deus para iluminar a minha vida, minha gente. Coloque a mão no seu peito e diga assim: obrigado, Senhor. Não pode ser toda a igreja. Diga: obrigado, Senhor, porque a minha vida hoje é abençoada pelas riquezas atuais da tua palavra. Olha, gente, que maravilhoso, as riquezas daquela realidade na sinagoga que Jesus tinha lido se atualiza hoje. Ou seja, como padre, a missa, em toda a missa a gente escuta a palavra, e o confronto da palavra que nós devemos ter é facilitado pela homilia. É por isso que você anota, por isso que você presta atenção, porque está atualizando. E aí quando você lê a palavra, cara, olha que maravilhoso, a palavra de Deus é para hoje. Você se vê na palavra. Você lembra? Quando você lê ali, você fala: olha, Jesus não está chamando só Pedro, Tiago e João para subir no monte. Jesus está me chamando. Aí você folheia mais um pouco. Ih, eles estão lá naquela tempestade, no meio do mar. Parece que eu estou ali no meio daquele barco. Parece que eu estou passando nessa mesma dificuldade. E aí depois você olha, esse deserto sou eu que estou passando. Aí depois você vê aquele milagre de Lázaro. Opa, é Jesus me chamando para fora, é Jesus me ressuscitando. Ou seja, a gente vê que a Bíblia não é algo do passado, mas é algo de hoje. E olha que bonito, Deus guarda para alguns uma intimidade tão grande, que a gente se vê na palavra. Se a gente tiver um coração distraído, vou falar mais uma vez, se a gente tiver um coração distraído, vai ser a leitura de um livro. Mas se você tiver com o coração entregue, você vai dizer assim: Deus está me cuidando. Você sabe de uma coisa? A decisão mais importante da minha vida eu tomei pautado na palavra. Desde os 10 anos eu comecei a fazer um discernimento, 11 anos. Eu comecei a fazer um discernimento se eu ia ser padre ou não, porque eu queria ser médico. E eu estudei para ser médico. Eu ia dormir todo dia, meia-noite, 1h da manhã. Estudei nos colégios mais exigentes, Santo Agostinho. Ficava mesmo. Todos os meus colegas que fizeram medicina passaram de primeira. Foram 4. E eu ia fazer de novo. Eu ia fazer junto com eles. Mas eu lembro, no meu quarto, quando eu dobrei os joelhos, eu falei: Deus, eu nunca mais vou sucumbir a essa tentação. Se o Senhor me mostrar hoje na palavra, eu nunca mais te peço para o Senhor me dizer se é isso ou se é aquilo. Eu juro para você. O Senhor se revelou. E eu peguei, sabe aquele piloto azul? Aquela caneta azul? Eu circulei a minha Bíblia. Mas eu fiz tanto para... Eu tenho aquela Bíblia até hoje. Mas eu nunca mais achei aquela passagem. Mas eu lembro que aquele dia que Deus falou para o meu coração, eu fui fiel, eu nunca mais perguntei a Deus. E fui para o seminário. E vim, e saí da minha terra e vim para o Rio de Janeiro. Eu quero dizer para você uma coisa: seja íntimo de Deus. Você quer ter experiência com o Senhor? Vá para a palavra, ame a palavra, traga a palavra para a igreja, viva da palavra, seja cheio da palavra de Deus. Olha, conversa mais com Deus pela palavra. Eu sei que você corre o risco de até mesmo estar viciado e ficar lá rolando o feed, a tela do teu Instagram, do teu Facebook, da tua rede social. Mas eu quero dizer, cumpre a promessa de viver com o Senhor, de ouvir o Senhor falar pela palavra. Querido, eu digo uma coisa para você: você vai ser mais feliz. Há tempo para tudo, mas não deixa de amar a palavra. Eu termino hoje essa palavra hoje lembrando para você uma coisa: Deus revela os segredos mais íntimos para aqueles que são simples e para aqueles que amam a sua palavra. Faz a experiência.
Abre o seu coração para o Senhor e diz: Senhor, fala comigo. Ele vai falar. É maravilhoso. Eu sei que se eu trouxesse aqui e passasse o microfone para quantos de vocês iam ter dezenas de momentos que dizem assim: Padre, eu também passei por isso. Padre, eu cheguei, eu precisava e Deus me falou pela palavra. Sim ou não, minha gente? Todos nós. E várias vezes Deus falou pela palavra. Ame a palavra de Deus. A palavra de Deus é para hoje. A palavra de Deus é atual. E ela te faz mais parecido com Jesus. Eu abençoo o seu coração para que você saia daqui apaixonado pela palavra de Deus e dizendo: eu não vivo sem a palavra de Deus. Bata no seu peito e diga isso: eu não vivo sem a palavra de Deus. Diga isso: Senhor Jesus, eu quero amar ainda mais o Senhor pela palavra. Revela, Senhor, os teus segredos pela palavra. Agora feche seus olhos que eu vou orar, encerrando esse momento. Se você acredita de coração, receba essa oração. Pai, o Senhor derrama agora sobre os teus filhos um compromisso pela palavra, um compromisso de amor, não só pelo estudo, mas pela busca da tua presença. Não só porque o Senhor revele aquilo que elas podem falar, viver, escolher, mas acima de tudo porque olhando e lendo a palavra vão se apaixonar pelo teu santo nome. Jesus, nós te agradecemos porque aqui tem diversos filhos em casa assistindo. Existem muitas pessoas que te amam e que vão crescer em intimidade com o Senhor por meio da palavra. Eu dou isso para você e para a sua vida, com a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. As coisas que o mundo oferecia